El Señor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. En aquel tiempo, Jesús atravesaba ciudades y poblados, enseñando, prosiguiendo camino para Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús respondió: Haced todo esfuerzo posible para entrar por la puerta estreita, porque eu vos digo que muitos tentaram entrar e não conseguiram. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vos do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas plazas. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais injustiça. Aí haverá chorro e ranger de dentes, quando virdes Abraham, Isaac e Jacob, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Miren, homens do Oriente e do Ocidente, de Norte e de Sul, e tomarão lugar na mesa do reino de Deus. Assim, a últimos serão primeiros, primeiros serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentando e cantando mais uma vez o refrão do salmo. Proclamai. Hoje nós temos uma alegria de ter duas leituras que acabam sendo um complemento da toda a nossa reflexão da manhã, quando nós dizíamos que a configuração ao Cristo, que acontece em nós por força do Espírito Santo, não é apenas a prática de uma religião infértil, não é apenas seguir um ritual religioso, mas é sobretudo a gente descobrir que a nossa identidade sofreu modificações. Recorda-se do garoto André, com seu e-mail desconcertante, nos confessando que ele é cristão a vida inteira, mas que ainda não sofreu na sua carne as influências do cristianismo, porque ele não teve em nada a sua vida transformada por força do Evangelho ainda. Um Cristo mitológico, um Cristo que causa admiração, mas que não mobiliza para a transformação. É tão fácil a gente cair na religião do mito, e Jesus já nos alertava o tempo todo para o culto dos ídolos, para a idolatria. A idolatria é um dos principais problemas religiosos no mundo. Quando você descobre que a religião não está mais girando em torno do sagrado,
mas nas construções ideológicas que foram geradas em torno da figura sagrada. Esse é um risco que todos nós corremos. Corremos quando a nossa admiração por alguém, quando a nossa admiração por uma pessoa se torna essencial, se torna acima, colocada acima em termos de importância do que aquele a quem ele anuncia. Igual eu dizia no programa, né? Na quinta-feira. E não tenho medo de dizer isso, porque eu creio que nós precisamos ter a coragem de dizer isso. Decepcione-se comigo, mas que a sua decepção comigo não seja uma decepção com aquele a quem eu anuncio. Decepcionar-se com o humano porque o humano é frágil, porque o humano tem sono, porque o humano fica mal-humorado, tudo bem. Mas não confunda a minha pessoa com aquele a quem eu anuncio. E você já deve ter escutado demais isso. Eu não vou naquela igreja porque aquele padre não vale nada. Aquelas freiras são tudo um bando de mulher que só... Não, a gente não pode nem falar. O que falam muitas vezes da gente? Pronto. Isso é religião de idolatria, que coloca no representante a mesma importância que aquele a quem nós representamos. Eu sou porta-voz. E uma religião não pode viver de idolatrias. A idolatria, ela funciona dentro do nosso coração por um determinado tempo, mas ela não se torna uma fonte de configuração. Ela não é forte o suficiente para a gente poder reconhecer que no outro há erros e que mesmo assim eu continuo a minha caminhada. Eu não estou na igreja por causa do Papa, eu não estou na igreja por causa dos cardeais, eu não estou na igreja por causa dos padres, eu estou na igreja por causa de Jesus Cristo. E se houver alguma falha da parte de qualquer um deles, isso não é o suficiente para eu desanimar da minha fé. Uma religião que seja capaz de mexer com as estruturas da nossa consciência, a ponto de nos fazer acordar para tudo aquilo que nós dormíamos e não sabíamos que existia dentro de nós. Já estávamos inconscientes, já estávamos acostumados com o nosso jeito ciumento de amar, já estávamos acostumados com o nosso jeito ciumento de possuir as pessoas e achando que isso é amor. Eu já estava inconsciente na minha desonestidade, eu já era desonesto nas pequenas coisas e já estava acostumado, até que um dia uma palavra profética varou as estruturas da minha vida e me incomodou. Alguém que emprestou sabor, como dizia Eliana, colocou uma pitada de sal no seu paganismo e lhe fez entender que as coisas não podem ser do jeito que você pensa. Uma palavra profética é uma palavra que tem o poder de acordar os surdos, de acordar aqueles que estão dormindo, que já não escutam mais nada, num sono letárgico, ou até mesmo num cumprimento de rituais inférteis que já não servem absolutamente nada para a nossa salvação. Não é o número de vezes que você vai à missa, que você foi, que você deixou de ir, que salvará a sua vida. É o número de vezes que a missa continuou dentro de você. É a continuidade da missa que nos salva. É a história que fica diferente cada comunhão comungada, cada mesa repartida, cada confissão realizada. É o que se segue dali. Porque o sacramento não é a mágica de um momento, mas é a continuidade da vida que vai sendo incorporada, porque o sacramento aconteceu em mim. É disso que Jesus fala, a ponto de dizer: não venham me dizer o que você fazia antes, eu não vou te reconhecer por aquilo que você fazia. Não me importa o que você fazia, me importa o que você era. Não venha me dizer quantas pastorais você coordenou, quantos encontros você proporcionou, quantas pregações você fez, quantos shows de evangelização você fez. Não, eu não quero saber, isso não faz diferença para mim. O que faz diferença para mim é o quanto a minha palavra conseguiu transformar o seu coração, a ponto de transformá-lo numa pessoa melhor. De você olhar para trás e dizer: antes eu era assim. E pela força da Eucaristia em mim, pela força do Evangelho, pela força do texto, enfim, todas as manifestações religiosas que você pode ter e viver, você percebe que a sua vida não é mais a mesma, porque você modificou o jeito de pensar, você modificou o seu jeito de ser.
Não é apenas a prática de uma religião fria que nos obriga a fazer algumas coisas. E é por isso que isso não transforma a estrutura do coração dos nossos jovens, porque os nossos jovens já não sabem mais obedecer como você sabia. Eles não estão nem um pouquinho preocupados com o inferno. Você estava. E talvez seja por isso que você correu tanto atrás do sagrado, porque você tinha medo do inferno, não era porque você tinha amor a Deus. Talvez tantas vezes eu tenha corrido atrás do sagrado, era por causa do medo que eu tinha do inferno, não era pelo meu fascínio por Deus. Só que eu quis mudar isso dentro de mim. Eu não quero correr atrás do céu só por ter medo do inferno, não. Eu quero colocar os meus olhos no céu e saber que lá vale a pena, o resto não me importa. A religião que Jesus quer de nós é esta: que você fixe os olhos no céu e que você o busque acima de todas as coisas, ainda que seja preciso cortar dentro de você uma série de coisas que você acha que não pode viver sem. Queira o céu, porque no momento em que você quiser o céu, apontará dentro de você naturalmente uma série de mutilações que você precisará fazer, e você vai viver o sofrimento, como foi tão bem proclamado por você na segunda leitura. Quer saber o que vai lhe causar dor? Descubra o processo da educação. Educar dá trabalho, educar faz sofrer. Por isso não se pode ter crianças e filhos honestos somente dizendo sim, 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 nem tampouco dizendo não, não, não. Educar requer você descobrir um jeito criativo de ser pai daquele filho todos os dias de um jeito diferente. Por isso não há modelo único de paternidade, não há modelo único de maternidade, porque para cada dia o seu filho precisará de um pai. E eu espero que ele não seja órfão no dia em que ele precisar de um pai amoroso, já que às vezes a gente só sabe ser duro. Eu espero que ele não seja um filho órfão no dia em que ele precisa de um pai duro, já que você só é mole com ele. É você começar a descobrir que a sua religião lhe compromete na educação dos seus filhos, lhe compromete na educação daqueles que você trouxe ao mundo, porque você tem que educá-los para a fé. E educá-los para a fé não significa estabelecer um código de conduta que ele terá que obedecer. Jean Piaget, um dos maiores especialistas em educação no mundo, disse que nós somos na vida, nós somos capazes de obedecer uma regra a partir do momento em que nós descobrimos o valor da regra. Quando nós não entendemos o valor da regra, alguém vai ter que nos vigiar dia e noite, porque senão, na hora que cessar a vigilância, nós fazemos tudo errado do que nós aprendemos. Ou nós incorporamos o valor e vamos correr atrás dele por ele mesmo, não porque temos medo de punição. Nós não temos que temer a punição. O Deus que nós anunciamos, o Evangelho que nós anunciamos, não é uma ameaça, é uma boa nova. Por isso eu não tenho o direito de abrir a boca para falar de condenação para você, mas eu tenho a responsabilidade de profeticamente lhe anunciar que nós corremos o risco de não chegar a ela por uma negligência. A salvação está garantida, a propriedade é sua e terá que tomar posse, mas o processo para chegar lá fere os pés. Acha que é fácil ser gente? Acha que é fácil acordar com todos os problemas do mundo diante de você e você ter que descobrir ali um significado para você não desistir? Acha que é fácil você enfrentar os seus amigos morrendo aos poucos? Acha que é fácil você ver seu marido te trair? Acha que é fácil ser abandonado? Acha que é fácil ver um pai embriagado dentro de casa? Acha que é fácil ver um filho enforcado aos 19 anos de idade, porque não soube vencer a droga? Acha que é fácil ver seu marido, seus 3 filhos sendo mortos no sinal de trânsito, por um rapaz que também não aprendeu? Não é fácil, minha gente. E se cada um de nós hoje tivéssemos a oportunidade de dizer o que já passamos, de contar um pouquinho do sofrimento que nós precisamos viver para chegar e ficar de pé aqui hoje, se tivéssemos a oportunidade de escrever a história da nossa vida, com tudo aquilo que nos fez sofrer, com tudo aquilo que foi resistência dentro de nós, com tudo aquilo que foi sofrimento, lágrimas, sangue, suor, nós não teríamos editora o suficiente para publicar livros que valeriam a pena a gente olhar e ver.
O sofrimento passou por aqui. O sofrimento passou por mim, mas ele não me levou junto com ele. Depois dele nasceu a alegria. Se todos nós temos um calvário para subir, e isso é muito comum, porque todos nós somos humanos, e o mais feliz dos homens, a mais feliz das mulheres, tem sempre uma dificuldade a vencer, porque senão ela não consegue ser feliz, porque senão a felicidade dela é infértil. Não há felicidade fértil fora do sofrimento. Pode observar, aquilo que mais te alegrou na vida é aquilo que mais deu trabalho para chegar. Lutou e lutou e lutou e lutou, e um dia chegou, realizou. Mas você precisou chorar muito, você precisou acordar de madrugada, você precisou varar noites de sono, em busca daquilo que você tanto queria. A verdadeira alegria é aquela que, plantada dor por dor, dia por dia, sofrimento por sofrimento, e se a gente for contabilizar tudo que a gente tem para sofrer pela frente, nós não vamos nem querer viver mais. O objetivo é colher a dor de cada dia e resolver, porque as grandes alegrias são semeadas assim. O Evangelho nos mostra com muita sabedoria, minha gente. Descubra as cicatrizes da sua alma, e nós vamos saber. Mostre essas cicatrizes, não tenha medo de expor as suas cicatrizes ao mundo, porque nós saberemos o quanto você é feliz a partir delas. Não é o contrário. O nosso sofrimento não tem que ser a cara da infelicidade, é o contrário. Na vida cristã a lógica é diferente, e o Senhor vai reconhecer aqueles que souberam fazer a alquimia, o processo alquímico de transformar uma matéria em outra. Assim como o rei Midas tinha o poder de tocar as realidades e transformá-las em ouro. Você tem uma matéria-prima aí, dura de ser olhada, porque ele já machucou demais. Você sabe o quanto você já sofreu e ainda sofre por essas questões que são vivas dentro de você. Agora, ou isso vira ouro, ou isso vira cruz insuportável. E nesse calvário você tem duas possibilidades: ou você presta atenção no peso da cruz, ou você se esquece um pouquinho do peso da cruz, olha para o lado e vê que tem um sirineu. Muitas vezes no calvário da nossa vida, a gente não consegue enxergar o sirineu, porque nós só temos olhos para a cruz. E religião que só nos lembra a cruz é uma religião infértil. Esse Cristo que nós anunciamos crucificado só tem sentido de estar aqui, porque depois disso daqui, o grande acontecimento nos tocou. Eu não sou filho do Calvário, eu não parei no Calvário, eu não coloquei a minha esperança no Calvário, eu passei pelo Calvário. A minha filiação passa pelo Calvário, porque a minha filiação está no sepulcro aberto, neste homem que soube viver, que soube morrer e me inaugurou um novo jeito. A partir de agora, eu começo a entender que o meu processo é o mesmo. Eu não nasci apenas do Calvário, o meu processo passa por ali, mas eu sou filha do ressuscitado. E o Cristo que eu anuncio é sempre o ressuscitado. É sempre o ressuscitado. Braços abertos. Para mim não tem expressão mais linda de um Cristo de braços abertos, sem cruz já. Livre. Para colocar em você um comichão na alma, para você ser também. Você não pode ficar parado no calvário da sua vida, minha gente. Não faça isso com você. Saiba que o calvário é um processo natural e que todos nós estamos passando por ele o tempo todo. E quanto maior é a honestidade de uma pessoa, maior é o número de calvários que ela passa. Porque o autoconhecimento é assim, é como você aproximar a luz de um vidro que está sujo. Quanto mais existe luz nesse vidro, maior é a impureza que você vai perceber nele. Humanidade é isso, é você trazer a luz do ressuscitado para você e você perceber que há muita limpeza a ser feita e que essa limpeza não te desanime, que você se alegre, que a gente possa olhar para a gente mesmo com otimismo
É otimismo, é boa nova. O Senhor não desistiu de nós, o Senhor continua acreditando em nós, o Senhor ainda continua oferecendo o pano da limpeza. Não tem que morrer com essa poeira, não tem que morrer com essa impureza. O anúncio do Evangelho é para que a gente supere a religião da obrigação, essa que a segunda leitura nos fala. De uma religião que vai nos calejando para a gente se fortalecer. Na academia é assim. Quanto mais peso a gente levanta, mais peso o nosso músculo quer levantar depois. O processo da hipertrofia muscular é isso. O músculo no início, quando você começa, ele é molenga, não quer nada. Ai, estou frouxo. Não é assim? Você que já começou 300 vezes, academia? Ficou doendo uma semana? Aprenda com a musculatura que você tem. Está certo que ela está escondida, está muito aí embaixo, mas você tem. Está igual o rapaz, né? Falou, olha, eu sou todo definido, só que eu estou com uma gordura por cima. Aprenda com a sua musculatura. Faça o exercício de levantar um pezinho um dia. E depois no outro dia você vai notar a dificuldade de levantar aquele peso. Só que o seu músculo é generoso. Ele quer estímulo. Ele não nasceu para morrer despencado. Ele quer morrer duro, rígido. Ele só despenca porque a gente não cuida. Claro, a lei da gravidade depois vai ficando contra a gente, né? Mas há todo um movimento do seu corpo, do seu organismo para se restabelecer. O que é o processo da hipertrofia? Você faz um esforço que o seu músculo não está acostumado e acontece nele aquilo que ele chama de microlesão. Processo natural de rompeu alguma coisinha ali dentro, não chega a te machucar, mas internamente. Sabe o que ele faz? Porque ele está machucado, ele capta todas as forças do organismo para quê? Proteína, tudo que você comeu de saudável, ele busca e ele se fortalece, ele fica um pouquinho mais grosso. Antes era fininho e flácido. No processo de você fazer exercício físico, aquilo se restabelece um pouquinho mais forte do que antes. Por isso que o peso da semana passada já pode ser aumentado na semana seguinte. É resposta natural de um organismo que sabe sofrer. Ele não reclama, oh, lá vem mais peso. Não, ele fica satisfeito, porque ele quer ser estimulado. Ele nasceu para ser estimulado. O músculo, ele é em nós um mecanismo da nossa força. Ai, não estou aguentando de dor nas costas. A minha mãe falava diferente, a dor nas cadeiras. Estou com a dor nas cadeiras. E eu falava, mas eu estou com a dor nos bancos. Já que mulher tem cadeira, o homem tem banco. Para ficar uma mobília completa. O que é essa bendita dor nas costas que nós sentimos depois de um determinado tempo? Musculatura fraca da lombar. Você nasceu para ser assim, ó. Desculpa, mas é. Era para ser quadrúpede, a gente ficou de pé de teimosia. Por isso que a gente tem problema de próstata, porque a gente pode falar? A gente faz xixi em pé. Medicina já falou, verdade. Um homem para urinar em pé, você não tem noção do esforço que a próstata dele tem que fazer para a urina chegar, não. Seria mais fácil, mas ele tem medo de ficar humilhado nessa hora. Mas nascemos para andar assim, ó. A gente foi levantando porque a gente queria viver demais as coisas. A sua estrutura para ficar de pé, você não tem noção do esforço que essa musculatura faz, não. E aí, como a gente não exercita ela nunca, vai chegando num determinado momento que ela vai ficando enfraquecida. E o que vai acontecendo? A gente vai ficando mais pesado que o que devia. Você vai sentir dores constantes nas costas, porque não fortaleceu a lombar na sua juventude. Por isso, a partir de amanhã, todo mundo retinho para não prejudicar as costas, fortalece a lombar para você não sofrer de dores na coluna no futuro. É a leitura que você fez. O sacrifício daquele momento, 5, 10 minutinhos de exercício diário, vai te proteger de dores no resto da vida. É o nosso corpo nos ensinando vida cristã. Se você faz o sacrifício daquele momento, você terá um benefício no futuro. É igual na filosofia, a gente aprende
que um rapazinho, quando era menino, ele ganhou um pequeno bezerro. Isso é história da filosofia. E ele acostumou-se a transportar aquele bezerro até a outra margem do rio. E todos os dias ele fazia o mesmo movimento. Criança e bezerro cresceram juntos. Ele, depois de grande, continuava atravessando o boi. É uma historinha só para ensinar que se a gente se acostuma com o sacrifício nosso de cada dia, se a gente tem uma disciplina no processo de viver, nós vamos conseguindo erguer coisas que a gente acha que não iria erguer sozinho. Processo de Deus em nós. Você acha que o processo da alma é diferente? Você acha que a gente fica santo sem sacrifício? Você acha que a gente vai se aperfeiçoar na vida sem algum sacrifício? Não. E por isso que nas religiões há sempre o espaço para o sacrifício. Sacrifícios de quaresma, você acha que Deus fica satisfeito? Nossa, ele não está comendo carne, não, que belezinha, gente. Que pessoa obediente. Vou dar um prêmio para ele. Está vendo, Senhor? Eu estou aqui, ó. Hoje eu estou a pão e água. E que gosta de contar, né? Faz aquela cara para você perceber, né? O que você tem? Não, nada. Não tem nada, não. Aí isso aqui que é a tua pão e água hoje. Você acha que esse sacrifício serve para alguma coisa? Você acha que isso modifica em Deus o que Ele é? Tenha santa paciência. Você acha que uma vela acesa convence Deus de alguma coisa? Vou fazer, acendeu uma vela, lá ó, coitadinho. Não, tudo isso é símbolo humano para aquilo que tem que acontecer dentro de nós. Quando eu acendo uma vela com fé, eu estou acendendo dentro de mim também. O dia que vela acesa consertar o mundo, vamos acender vela para todo lugar. É a intenção que nos modifica por dentro. Não é lá acendi lá e deixa que lá o santo resolve. Não, isso não é religião de gente madura, não. O sacrifício por ele mesmo, não. O que Deus quer é que no sacrifício de quaresma que eu faço, que você faz, a sua personalidade seja modificada por aquele gesto. Deus não fica contando quantas pernas de frango você comeu, quantos pedaços de frango você deixou de comer, não. Isso não altera em absolutamente nada o que Ele é. Só que no momento em que você é capaz de fazer uma renúncia, no momento em que você é capaz de deixar de comer um chocolate, você está educando a sua vontade, e nisso Deus é glorificado. Onde existe uma vontade bem orientada, nela Deus está sendo glorificado. Quer glorificar a Deus com seu jejum? Deixe que o jejum transforme a sua vida, que não seja apenas a abstinência de uma comida. Isso não muda nada. É a repercussão do sacrifício dentro de nós que altera alguma coisa no mundo. Porque nós podemos muito bem deixar de comer isso, deixar de fazer aquilo, mas continuamos arrogantes do mesmo jeito, continuamos mal-humorados do mesmo jeito, e aí não houve nenhuma repercussão do sacrifício dentro de nós. E não adianta você bater lá, ô São Pedro, fala para Jesus lá que eu sou aquela que deixava de comer carne na Semana Santa, só comia bacalhoada. Ô hipocrisia isso, né? Quer comida melhor do que bacalhau, português? E nós comemos na Sexta-feira Santa, dia de sacrifício e oração. Uns 4 quilos de batata, meio grama de bacalhau, e estamos lá. 200 gramas de bacalhau, 4 quilos de batata, para receber os familiares na Semana Santa. Isso não vai alterar em absolutamente nada não, minha gente. A gente tem que fazer o sacrifício sim, todos os dias, toda hora, que a gente pensar, se eu deixar de comer isso daqui, eu começo a dominar um pouquinho a minha vontade. Igual tem gente que fica a quaresma inteira, fica olhando no relógio para dar meia-noite, para encher a cara de cachaça. Resolveu alguma coisa? Pelo menos aquele período de sobriedade a família foi mais feliz, com certeza. E naquele período de sobriedade ele teve a oportunidade de saber que ele pode viver sem o vício. Agora, se ele não vê a hora de voltar a beber, não está valendo nada o sacrifício. O sacrifício é para mudar o nosso coração, é para mudar o nosso jeito de ser gente. Olha a dureza dessa palavra de Jesus:
eu não vos reconhecerei. Não, sai para lá, quero saber quem é não. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Porque o que vai fazer a diferença, olha para você ver, quem aguenta isso? O que vai fazer a diferença é aquele que vai lá e desliga o alarme para não incomodar mais a mesa. Tem gente que é assim, igual alarme disparado, só vive para incomodar. Só vive para buzinar na cabeça dos outros, e encher o saco, e ser aborrecido o dia inteiro. O trem está aborrecido. Pelo amor de Deus, minha gente, se a nossa religião não mexer nisso, não vai mexer em mais nada. Se a religião não colocar um pouquinho do sorriso em nós, não vai adiantar nada. Tirar esse aspecto sisudo. É vida, é alegria. O seguimento de Jesus é felicidade, é realização, é satisfação. Eu sou feliz por ser gente, dá trabalho demais ser Padre Fábio. Você não sabe não, mas eu gosto, eu sou feliz sendo ele. Eu não quero outra pessoa não, quero ser eu. Eu sei das lutas que eu luto, das minhas fragilidades, são muitas, mas eu estou satisfeito. Porque eu não me prendo naquilo que eu não posso. Eu estou me prendendo naquilo que Ele me concede, que eu ainda posso alcançar. A mesma coisa você. Você não pode desanimar de você, não. Você não tem o direito de parar. Eu não quero esse sofrimento. O sofrimento ele vem, sabe para quê? Para nos alertar que alguma coisa está errada, que alguma coisa precisa ser modificada. Por isso que a gente sente dor. Agradeça a Deus cada dor que você sente. Bendito seja o rim que doeu na hora certa. Anunciou que tinha uma pedra nele. Sai daqui. Ele está doendo, está enchendo o saco para você saber que ele não está bem. Fígado. Pior do fígado é que ele não dói, né? Você fica amarelo. O trem amarelou lá dentro, ele já está feio. Você fica bem feio para você não dar conta e tentar resolver a situação. Ele te amarela inteiro para ver se você resolve o problema dele. Fala, meu filho, dá um jeito, não estou bom não. Já que ele não fala. A dor, ela sinaliza de que alguma coisa precisa ser cuidada. No dia em que a gente parar de sentir dor, a gente morre na primeira gripe. A dor é o sinal de que nós precisamos cuidar. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. E quer se entregar, Cristo vai te ajudar. Nós queremos a ressurreição, mas nós não queremos o Calvário. Baixa só um tãozinho, sabe? Qual que está aí? Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o sirineu, Cristo vai lhe ajudar. É só você ver. A dor é o preparo. Gente, a semente ela passa por todo um processo de sofrimento. Mas há dentro dessa semente uma forma de inteligência. Há dentro da semente uma forma de inteligência do universo aí, que está toda condensada nela, que ela sabe que se ela não explode, se ela não deixa de ser o que ela é, ela não vira a planta que ela poderá ser. Da mesma forma como aquela mariposa que eu já contei a história aqui, ela só é a mariposa que é porque ela sai de um casulo apertado. Se você vai lá na tentação de tirar aquela mariposa lá de dentro rapidinho, que ela leva quase um dia inteiro para poder sair, se você dá um corte naquele casulo, ela nunca vai voar. Por uma razão muito simples.
É o processo de passar no canal apertado que faz com que haja irrigação de sangue ali, para que ela possa, as asas serem abertas. Não desista. Está apertado? Sair? Está achando que esse momento é o último? Não. Você não pode se entregar ao processo da dor. A dor apenas sinaliza. A dor faz parte do cultivo. Se quer quem luta para conseguir ser feliz, não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, ao se lhe deu, Cristo vai te ajudar. O autor dessa música fez num momento de sofrimento dos mais agudos que um ser humano pode passar. Não fez no momento da alegria, não. Foi no momento em que não tinha mais disposição de comer para matar a fome. Foi no momento que já não tinha mais disposição de beber água para matar a sede, porque as vitalidades do corpo já tinham ido embora todas. Todas. E se tem uma coisa que Deus me ensinou na doença do meu amigo, foi isso. Oh meu Deus, eu desisto por tão pouco. Eu desisto por tão pouca coisa nessa vida. Eu tão facilmente me entrego àquele processo de achar que o sofrimento não vale a pena, porque eu já quero o resultado. E ali, vendo alguém que você ama perder as vitalidades, a gente tem que aprender alguma coisa. O sofrimento do outro não pode ser em vão. A dor do outro não pode ser em vão. A sua dor não pode ser em vão. O que você faz com aquilo que você sofre? Vira quadro? Vira música? Vira caridade? Transforma a sua dor. A maioria das pessoas que fizeram diferença da vida, a maioria das pessoas que entraram na história, foram pessoas que fizeram alquimia da dor que sentia. Olhe para as obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci. Olha para as obras de Aleijadinho. Vá em Congonhas do Campo. Vá ver as estátuas dos profetas esculpidas em pedra sabão. Aquele homem não tinha as mãos, aleijado, tudo torto nele. Vá ver as obras. Vá escutar as sinfonias de Beethoven. Você acha que aquilo nasceu de alguma alegria? A genialidade está justamente em transformar a lata em ouro. A genialidade está justamente em você fazer o processo contrário. Eu não permito que isso me destrua, eu é que construo a partir disso. A dor me destrói ou eu construo a partir dela? São duas possibilidades. Ou eu vou sentar nas calçadas da vida e vou ficar lamentando que minha vida não deu certo, que ninguém me ama, que ninguém me ajuda. Ou eu vou levantar, arregaçar as mangas e vou dizer: eu vou à luta, porque eu não tenho o direito de sofrer o tanto que eu sofro e não viver o processo da ressurreição. A genialidade, ela nasce justamente no momento em que o contrário atinge a pessoa, e ela tem que responder de alguma forma. É igual a gente ver um filho aprender a andar. Não dá vontade de você segurar o tempo todo? Não dá vontade de você impedir que ele caia? Mas você já viu alguém aprender a andar sem cair? Não dá. É disso que nós estamos falando, de um Deus que nos educa para a responsabilidade, de um segmento que será o tempo todo luta pessoal. E cada um sabe onde aperta, onde cada um precisa empenhar-se um pouquinho mais. O que nós não podemos fazer é desistir. O que nós não podemos fazer é sentar nas calçadas da vida e ficar eternamente lamentando, incorporando a figura de um coitadinho que precisa ser eternamente cuidado pelos outros. Meu filho foi morto numa violência, padre. E aí, minha filha?
Chorei o que tinha que chorar e agora faço parte de uma organização contra a violência. Vou lutar para que outros jovens não continuem morrendo. Jeito bonito e criativo de transformar a dor. Eu não vou me entregar ao processo da morte. Pode ser a pior tragédia. Me abateu uma tragédia terrível. Eu não vou me render àquele momento. Eu não vou deixar que a morte do meu filho seja em vão. Eu vou continuar mais vivo do que nunca agora. Eu vou buscar forças onde eu posso, onde eu não posso. Eu vou me segurar em Deus e eu vou descobrir o significado dessa dor. Eu não posso mudar o fato. Então deixo que o fato me modifique. Você pode modificar os fatos. Você tem como modificar o que lhe fez sofrer. Mas você pode modificar a sua vida a partir do que lhe fez sofrer. Isso você pode. Aí você ergue os olhos. Gesto de conversão. Muda a cara. Muda o jeito de se enxergar. Antes tem um coitadinho. Tem um vitorioso. Antes tem um mal-humorado. Alguém tem esperança agora. Espírito Santo agindo em nós, nos ajudando a entender que o sofrimento é processo natural, mas que ele é apenas uma ponte de travessia. Quer chegar na sua casa? Tem como chegar sem ter que ir? Quem dera. O tanto que eu viajo, que eu mais queria é chegar sem ter que ir. E às vezes na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós queremos chegar sem ter que ir. Ninguém aguenta aeroporto mais. Tango, não sei o que, pênalti. Nada, não aguentamos mais nada. Nós não damos conta mais dessa vida corrida que nós temos. Se a gente tivesse um jeito de não ir, mas eu tenho como chegar até você sem o sacrifício da viagem? Não tenho. Eu tenho como chegar àquele momento maravilhoso que foi para mim essa semana em tantos lugares, se eu não passar pelo processo de ter que ir? Não se chega a lugar nenhum se a gente não dá o primeiro passo. Se tem que andar 1 quilômetro, dê o primeiro passo. É igual ficar olhando a mala de roupa que tem que lavar, toda hora para. Nossa, eu tenho que lavar essa mala de roupa. Nossa Senhora, não vou dar conta disso não. Tem gente que é assim. Nossa, mas essa pia está cheia, hein? Só fala. Não, tem que terminar esse namoro, gente, não dou conta, mas esse ordinário não vale nada, mas não dou conta de ficar, vou ter que passar pelo sofrimento. Descubra o sofrimento que lhe atropela, ou então que você está adiando porque você não quer, está querendo moleza. Não estou querendo mais nada, papi. Eu agora não estou querendo mais nada. Estou aposentado. Aposentei para a vida. Mexe comigo mais não. Estou aposentado. Não. Isso não é postura de cristão. A nossa vida é o desafio diário de todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. E não tem tréguas, viu? Tem tréguas não. Não tem. É lapidar os excessos. É tirar tudo o que é excessivo em você. Não desista do amor. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Sirineu, Cristo vai lhe ajudar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Dá para voltar? Dá para ser aquela coisinha que você era antes? Uma coisinha. Era o nome certo para você. Coisinha. Igual a gente chama o outro. Ô bem, vem cá. A gente não sabe o nome, né? Vem cá, coisinha. Não, coisinha não. E às vezes o nosso processo é assim. Você sabe o quanto que o sofrimento te fez bem e você não tem mais como retornar. Por isso não dá mais como você fingir hoje que você não quer mais o crescimento. Fechou para balanço? A partir de hoje não sofro mais? Então você não vai amar mais ninguém? Que amar é sofrer.
Tem jeito de amar sem sofrer? Tem não, gente, isso é conversa. Quando a gente ama alguém, a gente perde o juízo, a gente perde o sossego. Se ama seu filho, você não tem sossego hora nenhuma. Você está sempre pensando, será que comeu, será que não comeu, será que foi, será que não foi? Não é assim? Quem ama está o tempo todo se ocupando da criatura que ama, sem querer tomar conta da vida dele, mas você o tempo todo você não tem como. E dá para voltar? Depois que esse menino está no mundo, tem como você voltar? Ó, não te amo mais não, viu filho? Vamos divorciar? Divorciei de seu pai, agora eu quero divorciar de vocês. Tem jeito não, tem? Pediu o divórcio da mãe, mas não quero que você seja minha mãe mais não. Mantenha o tom aí, viu? Depois para não perder de novo, pode ser. Tem jeito de divorciar dos filhos? Não. Tem não. Só que você vai ter que sacrificar o resto da vida, não vai? Mas você não quer? Ou quer que ele morra hoje? Não. Eu quero o sacrifício. Então agora você está entendendo o que nós estamos falando. Não é querer o sacrifício da destruição, o sacrifício infértil, não. É você querer o sacrifício do amor. Por amor eu mudo. Oh meu Deus, não tem nada mais sagrado que você ver o amor de uma mãe pelo filho, de um pai pelo filho, de você saber que você... Tu disse que tem uma história tão bonita. Rodrigo Badia, tem medo de falar o sobrenome dele errado? Lá de Colatina, Badiane eu acho. Ele estava dizendo que uma das coisas que mais marcou a vida dele, sabe o que foi? Que quando eles eram crianças, muito pobres, a mãe comprava sorvete, mas só tinha dinheiro para comprar para os filhos, não tinha para ela. E aí ele sempre perguntava para ela: mãe, por que a senhora não toma sorvete também? É porque eu não gosto. E naquele momento que ele contou para mim, os olhos dele encheram de lágrimas. Falou para mim assim: padre, depois de muito tempo que eu fui descobrir que ela gostava, ela não tinha, era o dinheiro para ela. Então, para dar o sorvete para a gente, às vezes ela dava uma beliscadinha no da gente. E hoje, padre, toda vez que eu saio, eu tenho que levar um sorvetinho para minha mãe, para compensar os sorvetes que ela me deu e que ficou sem. Isso não é lindo, gente? A minha mãe conta uma história muito semelhante. Diz que a mãe dela também, muito pobres, na hora da refeição, não era, dona Ana? Não tinha para todo mundo. O que ela fazia? Colocava na boca de cada um, com a mão, a mesma vasilha para os filhos todos, todo mundo sentadinho ali. Ela ajuntava a mãe, a minha avó, ajuntava, colocava nas bocas dos meninos. Nunca na dela, porque não tinha. Quantas vezes eu escutava as histórias tristes da minha mãe. Minha mãe tem cada história, meu Deus do céu, de sofrimento mesmo. Uma vez ela estava vendendo chouriço. Sabe o que é chouriço? E lá em Minas a gente tem um jeito desaforado de falar, né? O que você tem? Chouriço. Quando você não quer falar o que é, o que é isso? Chouriço, só para rimar. E ela está com o bendito balainho de chouriço, vendendo, tadinha. Aí o velho passa: o que você está vendendo, bem? Chouriço. É, menina, é deseducada. Sua mãe te deu educação, não? Isso ela correndo, mas não, chamou você chouriço mesmo. Sofrimentos agudos que nós já passamos nessa vida. Uma vez eu com essa dona Ana, nós passamos uma época de muito sofrimento, de quase não ter o que comer mesmo, minha gente. Fui eu e ela, nós morávamos lá em Piuí nessa época. Chegamos lá porque a gente não tinha dinheiro para comprar um arroz de boa qualidade, e a gente comprava aquilo que não tinha no supermercado, que é aquele tipo de canjiquinha, sabe? E lá fui eu com a dona Ana, era um toco de gente, fomos lá, nós. E eu segurando a mão dela, como se estivesse no supermercado, choque. Comprava era 15, 20 quilos de uma vez, né, para aquele monte de gente. E aí, a humilhação veio aí. O homem encheu o saco do negócio, pesou e falou: isso é para dar para os porcos? Aí o leitãozinho ali do lado. Aí chegava em casa, era arroz, feijão e taioba. O resto a gente imaginava.
Sentiu o cheiro da casa do lado, sentiu o cheiro da casa do outro. Imaginando. Agora, se eu tiver que falar para você, se eu queria outra mãe, outro pai, outra casa, não. Porque se eu não tivesse visto o que eu vi, se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, se eu não tivesse amado do jeito que eu amei, não estaria aqui não, gente. Não teria nada para dizer para vocês. Foi a vida que foi difícil dentro de nós que me deu condições de acreditar do jeito que eu acredito, de ser humano do jeito que eu gosto de ser capaz de rir das minhas misérias, de não ter vergonha delas, de não ter vergonha da minha pobreza, de não ter vergonha da minha... Hoje eu sou, meu Deus do céu, tudo que a vida me deu, tudo que eu tenho, tudo que Deus me proporcionou, eu não esqueço nada da minha origem. Minha origem é lá, comendo canjiquinha, arroz que não se vende em supermercado. De ter, a senhora também? Valeu a pena o sofrimento, dona Ana? Viveria tudo de novo? Do mesmo jeito. Chorou desse jeito que chorou lá na hora dos porcos, acabou, já foi embora feliz, tá bom? Chora um cadinho, já sai, tá bom, nem lembra mais, depois come achando que é caviar. Vem caviar é uma tristeza, ninguém dá conta daquilo, né? Come achando que é agulhinha, arroz agulhinha. Estava lá. Como? Nasceu em Piuí, terra boa aquela. Era lá que nós comíamos canjiquinha, naquele tempo. Mas valeu. Gente, não sinta vergonha de nada do que você sofreu, não. Porque não dá mais para voltar. Depois que você passou por aquela estação, você nunca mais foi o mesmo. Depois que você passou por aquele momento, a sua história ficou muito diferente. E você será capaz de olhar para o futuro de um jeito diferente, porque você sabe o que você já sofreu, você sabe o que você já passou para chegar até o dia de hoje. Aí a gente canta. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. É o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte e o leva pra frente. É o amor de... Fique de pé agora comigo. Agora nós queremos fazer dessa música o refrão que vai nos encaminhar para o restante da celebração. Atrás de você há todo um passado, toda uma história de sofrimento, que talvez até te envergonhe, que você tenha ressentimentos com o sofrimento que viveu. Tem gente que acha que não merecia aquilo. Não, pare de pensar isso. Não fique pensando no que você merecia ou não merecia. Se você não merecia ter sofrido agora aquilo, você não merece sofrer o que você sofre agora por causa do que passou. Então isso é a verdade. É para frente que se vai. Não tem que retornar. E se é para retornar, é somente para pegar a bagagem do passado e segurá-la de um jeito diferente. É cura. Cada vez que o Espírito Santo age em nós, ele age para nos curar.
E nesse mar da vida, não dá mais para voltar não. Ergue seus braços como se Deus lhe impulsionasse agora a viver um futuro promissor, a viver uma história diferente, a saber que hoje Deus sopra nesse barquinho seu, por mais frágil que seja, para você ir longe, para você ir longe, porque o mar é Deus e Ele quer levar você. Canta comigo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais o mar